Hoje vamos conversar sobre alguns mitos sobre emagrecimento e exercício físico. Aeróbico é melhor que musculação para emagrecer? Não, próxima pergunta. Aeróbico não é melhor do que musculação para emagrecer. É tão eficiente quanto e você pode usar os dois combinados ou eles separados. Se você gosta só de correr, tudo bem, pode correr, pode pedalar. Gosta de puxar peso, você pode ir para musculação sem problema. Só que os dois têm que ser feitos de forma intensa para que o potencial máximo deles seja alcançado. Existe o mito de que o aeróbico ele queima muita gordura, só que a musculação ela também. Porque o que acontece? O seu corpo, para criar músculo, ele gasta muita energia. Essa via metabólica que é ativada para criar músculo, construir fibra muscular, ela gasta muita caloria. E quando a gente está em repouso, a gente gasta gordura. O aeróbico acontece a mesma coisa. Você gasta glicogênio e o corpo vai ter que reabastecer essa energia que a gente tem através da queima de gordura. Então, aeróbico, queima gordura, musculação, queima gordura. Se os dois feitos de forma correta. O ideal é se você puder combinar os dois. Quanto mais peso na musculação é melhor? O peso é apenas uma das várias variáveis que a gente pode usar para o treino de musculação. Tem o peso, que no caso é a carga, tem a intensidade, se você fizer mais rápido ou mais lento, que é o tempo de execução da repetição. Você pode variar os descansos entre as séries, você pode variar também os exercícios combinados. Se você só usar a variável carga como marcador do seu treino, como por exemplo, ficou mais leve, vou aumentar o peso. Ficou mais leve, vou aumentar o peso. Talvez as suas articulações e as partes não contráteis do seu corpo, como o tendão, pode romper, pode vir a ter algum desgaste. Então, antes de aumentar o peso, você tem várias outras variáveis que você pode usar. Em vez de aumentar o peso, você pode fazer a repetição um pouco mais lenta, aumentando o tempo de tensão no músculo. Então, isso vai deixar já o treino mais intenso com a mesma carga que você estava usando antes. Se você está com um treino muito pesado, que está usando, por exemplo, lá no supino, 15 kg de cada lado, se você colocar mais velocidade, vai ficar uma série mais fácil. Porque você vai colocar mais velocidade, então o músculo não vai precisar estressar tanto. Porque quando você coloca mais velocidade, você vai recrutar mais fibra. Recrutando mais fibra, mais gente ajudando a erguer o peso, ele vai ficar mais leve. Então, além disso, se você não aumentar o peso e diminuir a velocidade, isso quer dizer que vai ficar mais pesado. Porque você vai ter que fazer força bem devagarinho para mexer o peso. É necessário alongar antes de fazer um treino? Não é necessário alongar. Na verdade, o que é necessário fazer antes de qualquer treino é você aquecer. E não precisa aquecer 10, 15, 20 minutos na esteira. O ideal é você aquecer com o exercício específico que você vai fazer. Usando de novo o exemplo do supino. Se você for fazer o supino, por que você vai aquecer na esteira perna 10 minutos se você vai usar braço, ombro, peito e tríceps? Então, faça o movimento do exercício só com a barra, 20 repetições, 30 repetições só para aquecer a musculatura, dá um tempo e aí você começa. Tá? O mito de alongar, tem até estudos que dizem que é prejudicial ao ganho de força. Porque como você alonga o seu músculo, as partes contráteis que fazem a atração, elas ficam mais espaçadas. Então você acaba perdendo um pouco de força no seu treino. Então o ideal, se for alongar, dias alternados que não está treinando. Primeiro tem que secar para depois definir? Esse é mais um mito. A gente consegue tanto perder gordura quanto ganhar massa ao mesmo tempo. Depende só do treino concorrente se ele estiver alinhado. O treino concorrente é você ativar a via do aeróbico e ativar a via da hipertrofia. As duas vias, elas são conflitantes. Então, se você faz muito aeróbico, a sua chance de hipertrofiar é bem pequena. Não quer dizer que você não vai hipertrofiar, mas o potencial podia ser muito maior. Então, se você corre todo dia 10, 12, 7 quilômetros e faz musculação junto, a chance de você hipertrofiar é bem pequena. Então, se você quer ganhar massa, construir músculo, você tem que abdicar um pouco do aeróbico ou fazer ele mais curto, né? Fazer o HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, que são treinos menores, só que são mais intensos, e aí você consegue dosar tanto a perca de gordura com ganhar massa muscular. Mas eu quero acelerar meu processo e eu quero saber o seguinte, se eu tomar umas paradinhas maneiras, os termogênicos fazem eu emagrecer mais rápido? Então, as paradinhas, que é as bombas, os venenos, esses aí realmente eles são bem desleais, tá? Só que eles têm o preço deles. Isso fica para o próximo vídeo porque é um assunto mais delicado. Então, os termogênicos são nada mais do que uma cápsula de cafeína.
Então, se você tomar um café preto, dá na mesma. O que acontece que eles dizem que o termogênico queima mais caloria. Não é que ele queima mais caloria. O café, ele te deixa mais pra frente, né? Te dá um ânimo a mais, uma energiazinha a mais. Se você treinar mais intenso, você queima mais caloria. Agora, esse papo de que, tome o termogênico e queime 48 horas de gordura é pura balela. Não tem nenhum artigo científico comprovando a eficácia termogênico na perca de gordura. Se você tomar muita cafeína, o seu sono pode ficar comprometido, o seu coração pode vir a ter uma arritmia, o uso prolongado deles, porque o café tem uma dose pequena de cafeína. Agora, esses termogênicos, eles têm uma alta concentração de cafeína. Então, se você já tem algum problema cardíaco ou já tem problema de sono, ansiedade, esse quadro pode vir a ser agravado. Então, o ideal é tomar o café preto, se precisar de um ânimo de manhã ou até à tarde, mas evitar de consumir à noite. Abdominal, perde a barriga? Abdominal não faz perder barriga. Abdominal trabalha o músculo reto abdominal. E as suas variações trabalham outras porções do nosso core, né? Que é essa parte central aqui. Então, abdominal não perde gordura. Ele vai fazer você ficar com o core definido, só que se você tiver a capinha de gordura por cima, não vai aparecer. E também depende da genética. Pode ser que você sendo magro, com o percentual de gordura bem baixo, pode ser que ainda assim você não tenha os gominhos, porque às vezes o seu abdominal ele é desenhado de uma outra forma. O único achado científico que a gente tem de que algum exercício pode fazer a perca de gordura localizada é a musculação. E ela se concentra na região abdominal. Então, a musculação tem uma tendência maior a queimar a gordura abdominal, da região central. Mas todos os outros exercícios não tem comprovação. Quero perder a gordurinha aqui das axilas, vou fazer supino. Não vai adiantar. O corpo, ele emagrece como um todo. Você não escolhe de onde sai a gordura. Até porque a gordura que a gente usa durante o exercício não sai da pele, sai de dentro da célula do muscular. Se chama mitocôndria. É ali que a gordura é oxidada. Mas aí eu decidi que eu quero perder barriga, eu vou fazer a minha dieta. Eu vou parar de comer carboidrato à noite. Carboidrato à noite não engorda. Quem engorda é você, infelizmente. Então, não precisa ter medo de comer carboidrato à noite, desde que não seja um cheeseburger ou uma pizza. Desde que você coma o seu arroz, o seu macarrão, a sua batata, não tem problema. Tem até estudos mostrando que se você consumir a maior porção da sua dieta de carboidrato à noite, você tende a queimar mais gordura. A questão do carboidrato à noite não é tão relevante. O que você tem que olhar é o seu quadro geral da alimentação, para ver como é que tá o seu café da manhã, como é que tá o seu almoço, como é que tá o seu lanche da tarde, como é que tá o seu pré ou pós-treino, como é que tá a sua janta. Somando tudo, a gente pode esclarecer algumas coisas. Só olhar uma alimentação isolada não dá uma visão geral do que a gente consegue mexer para aumentar a queima de gordura ou hipertrofia. Então, o todo tem que estar alinhado. De manhã cedo, antes de tomar café, eu vou fazer um aeróbico forte de jejum. Mais um mito do meio fitness que é fazer o aeróbico em jejum. Primeiro, se você for fazer um aeróbico muito forte e a sua janta da noite passada talvez não tenha tanta energia, você provavelmente não vai fazer um aeróbico intenso, vai fazer um aeróbico meia boca e vai se desgastar no meio do treino. Porque se você faz um aeróbico intenso, você não consegue fazer ele sem energia muscular, né? Então, se você não se alimentar, você não consegue fazer um treino intenso, seja ele aeróbico ou musculação. O que o pessoal diz o aeróbico jejum é porque quando você acorda e o seu corpo está com as reservas de glicogênio bem gastas, porque você não comeu nada, o corpo tenderia a gastar mais gordura. Mas não existe nenhum artigo científico que diz que aeróbico em jejum é tão eficiente quanto um treino bem feito alimentado. Se você for fazer um treino intenso sem se alimentar direito, você corre risco de desmaiar, a sua vista escurecer, tontura, enjoo. Então se alimente, se der para fazer o treino logo em seguida. Se você vê que você se alimentou e passou mal, daí converse com o seu nutricionista e faça uma refeição na noite anterior um pouco mais tarde, um pouco mais de carboidrato, para logo na manhã você ter energia para fazer esse treino. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um monte de whey, porque eu quero ficar com músculo. É necessário usar o whey para ganhar massa muscular? Não é necessário. O primeiro suplemento que todo mundo pede na academia é eu quero tomar um whey para crescer. O whey nada mais é do que uma dose de proteína concentrada, do soro do leite ou da carne, tem até o whey vegano, se você for vegano também tem como conseguir proteína vegetal. O que acontece? Nada mais é do que uma bomba de proteína. Então, se você consumir 2 ovos, dá na mesma. Por que a galera usa o whey? Eu particularmente uso também pela praticidade.
Você chacoalha dentro de uma coqueteleira e você tá com a sua dose de proteína necessária para o dia alcançada. Você trabalha no escritório e não tem tempo de sair. Uma coqueteleirazinha, chacoalhou, tomou, tá feito. Então, pela praticidade, ele é válido. Mas nenhum suplemento supera comida de verdade. Treinar intenso, ficar suado? Não, o suor não necessariamente está associado a um treino intenso. Porque tem modelos de treino de alta intensidade que você faz estímulos muito curtos, muito intensos e descansa um bom tempo. Por exemplo, você faz a corda naval. Você bate corda lá, 30 segundos intenso, o máximo que dá, descansa 3 minutos. Esses 20, 30 segundos que você faz esse estímulo, não dá tempo da sua temperatura corporal aumentar ao ponto de você suar. Porque o suor nada mais é que a defesa do corpo para a gente resfriar a nossa pele. Então, quando a nossa temperatura começa a aumentar muito, a gente soa para poder resfriar a nossa temperatura. Então, não, suor não é associado a treino intenso. E usar uma jaqueta para correr, porque quanto mais eu subo, mais gordura eu vou perder. Não adianta se entupir de passar papel celofane, colocar uma jaqueta, colocar uma capa de chuva e sair correndo, sair pedalando. Isso ainda é perigoso. Porque o que acontece? Você impede o seu corpo de ser resfriado. Então você pode ter uma hipertermia, que é a temperatura do corpo muito aumentado. E aí você pode estar correndo, perdendo a consciência, daqui a pouco você desmaia e nem percebe. Então tome muito cuidado. Quando for correr, pedalar, use roupas leves, né? Precisar de proteção solar, passa um protetor solar, ou para quem pedala, usa aqueles manguitos com proteção UV. Mas não saiam correndo de jaqueta apertada, pelo amor de Deus. Não é o calor do seu corpo que te emagrece. O que emagrece é treino intenso e a gordura sendo oxidada dentro das mitocôndrias. É o único jeito. Então, galera, não tem atalho. O que tem que ser feito do jeito que deve ser feito. Treino intenso, com descanso, com pausas, com recuperação. Então, se você conhece alguém que está fazendo essas bizarrices, essas coisas absurdas que não levam a nada e são perigosas ainda, compartilhe o vídeo com a pessoa, manda para ela se ligar no que ela pode melhorar. Se quiser, manda até como indireta, olha esse vídeo aqui que legal. Se ainda assim tiver ficado alguma dúvida sobre esse universo da atividade física, do emagrecimento, da saúde, você pode me procurar nas redes sociais. Vejo você no próximo vídeo, até mais.